Olá, mulheres, bom dia, graça e paz. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra e hoje nós estamos iniciando mais um plano de leitura bíblica com muita alegria e perseverança no nosso coração. Nós iniciamos esse projeto, eu tenho certeza que Deus tem muito a nos ensinar, que o Senhor, Ele nos espera a cada dia, a cada manhã, ou seja, no horário que você conseguir fazer a sua leitura, a sua meditação, o Senhor, Ele te espera para revelar o que está no coração dEle. Deus, Ele nos ensina através da sua palavra, Ele nos dá direção, Ele é aquele que nos guia quando nós buscamos conhecer a vontade dele através das Escrituras. E nesse plano de leitura bíblica, nós estaremos estudando os livros históricos do Antigo Testamento. Sabemos que a Bíblia ela é composta por 66 livros, onde eles são subdivididos, né? E a divisão dele inclui-se entre elas. Nós estudamos recentemente os livros da lei, que é o conhecido também como Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros ali que foram escritos por Moisés. E agora nós estaremos lendo os livros da história, dando sequência à nossa leitura. Ele é composto, né? Esse conjunto de livros é composto por 12 livros. E nós iremos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E eu te convido a permanecer conosco. O primeiro livro dos livros históricos é o livro de Josué, que dá ali sequência ao nosso estudo que nós já temos feito nesses últimos dias. E o livro de Josué, ele vai nos ensinar lições preciosas da parte do Senhor. Nós sabemos que durante 40 anos Israel ele peregrinou no deserto por não seguirem o seu líder. Mas, ao contrário, pela falta de fé, eles se recusaram a obedecer a Deus e conquistar Canaã. Então, eles tiveram que peregrinar, né? Nós vimos ali, quando nós lemos a história relatada em Números, capítulo 13, quando Moisés envia os espias à terra de Canaã para espiarem a terra a qual eles haveriam de possuir, e ali eles voltam com um relatório totalmente desanimador da parte dele, trazendo assim um espírito de murmuração entre o povo, onde eles desacreditaram nas promessas de Deus e preferiram dar lugar ao medo, ao sentimento de que eles não conseguiriam, de que aquele povo era maior, que aquele povo era mais forte. E por esta falta de fé na palavra que já havia sido lançada, porque o Senhor ele já havia determinado que lhes daria aquela terra, mas por eles desacreditarem, murmurarem, se voltarem contra a palavra de Deus, contra a vida de Moisés, que era ali o líder que estava guiando o povo, o Senhor então, ele faz com que todos aqueles que viram tantos milagres no deserto e que mesmo assim não creram, faz com que eles peregrinassem 40 anos naquele deserto. E finalmente, agora dando sequência na leitura, a nova geração, após todos aqueles que murmuraram morrerem no deserto, a nova geração estava pronta para cruzar o Jordão e possuir a terra prometida. Sabemos que, com exceção de Josué e Caleb, que foram os únicos que estiveram ali e que testemunharam dos milagres do Senhor e creram que se o Senhor havia prometido, o Senhor os concederia a terra. Diferentemente, todo aquele povo, Josué e Caleb, permaneceu crendo no Senhor. E a palavra de Deus na vida deles é que somente eles iriam ali possuir aquela terra, que todos aqueles outros que desacreditaram não colocariam os pés na terra prometida. Então, nós vemos aqui o momento ao qual Josué, Caleb e os demais ali de Israel, os que cresceram, que eram crianças naquela época, que cresceram, os que nasceram, então já se formou ali um novo exército para possuir a terra. Josué, então, ele foi escolhido como sucessor de Moisés, Então, o livro de Josué, ele registra a sua liderança sobre os israelitas e a marcha para conquistarem a terra prometida. A obediência de Josué serviu como exemplo. Nós podemos ver que em todo o livro de Josué,
nós vemos que ele foi um líder brilhante que tinha forte influência espiritual sobre o povo, porque ele era obediente à voz do Senhor. Quando o Senhor falava, ele ouvia e obedecia, e isso fez com que o povo prosperasse na liderança de Josué. E então, eu quero destacar aqui para nós nessa leitura de hoje, nós estamos lendo Josué no capítulo 1, capítulo 1 ao capítulo 4, mas eu quero destacar uma passagem bem conhecida, né, que se relata em Josué 1, vamos ler aqui a partir do versículo de número 6, que diz assim para nós, a partir do versículo 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridas, eu tive que ler todos esses versículos porque essa passagem é maravilhosa. Essa passagem fala muito ao nosso coração, quando o Senhor ele chama Moisés a Josué para se esforçar, né? Para se esforçar porque ele haveria de conduzir, de fazer com que eles possuíssem aquela terra, mas era necessário que ele se esforçasse. E quantas vezes na nossa vida nós queremos conquistar coisas em Deus, mas estamos de braços cruzados, esperando tudo cair do céu. Talvez você tenha promessas, talvez você já tenha orações a qual você apresentou ao Senhor e o Senhor já revelou ao seu coração que vai se cumprir, mas você permanece de braços cruzados, esperando cair do céu. O que eu quero te dizer é que o Senhor, na palavra dele, ele nos ensina a nos posicionarmos e nos esforçarmos, porque o Senhor ele poderia muito bem ter destruído aquele povo. O Senhor ele podia ter feito, cair fogo do céu e consumir os heveus, os jebuseus, os amorreus, todos aqueles povos, os cananeus, que possuíam aquela terra. O Senhor podia ter destruído eles totalmente, dar a terra limpa para que Israel viesse e então se estabelecesse ali. Mas não foi isso que o Senhor fez. O Senhor, ele prometeu dar a terra, ele deu a terra, já era certo, mas o Senhor não os isentou de lutar, de pelejar, de desembainhar as espadas e conquistar aquilo que o Senhor estava lhes dando. O que nós entendemos nesta manhã, queridas? Tudo que nós precisamos já foi conquistado pelo Senhor. O Senhor ele já conquistou naquela cruz por nós. Nós já temos reservado para nós tantas bênçãos, tantas coisas preciosas, os tesouros do Senhor. Só que o Senhor, ele nos chama a alcançarmos, a trazermos à existência, a nos esforçarmos, a nos dedicarmos para alcançar esses lugares que já nos foram concedidos pelo Senhor. Deus ele tem promessas sobre a nossa vida, mas é preciso você sair da sua zona de conforto, é preciso você sair deste lugar de procrastinação e começar a cavar profundo, e começar a buscar com desejo, com intensidade, tudo que nós conquistamos que verdadeiramente é bom para a nossa vida, foi conquistado com esforço. Comece a pensar em tudo que você já conquistou, seja seus estudos, tudo aquilo que é bom, que vem nos trazer algo
de recompensa nessa terra foi conquistado com esforço. E por que as coisas espirituais você não se dedica tanto, mas você fica de braços cruzados esperando cair do céu? O Senhor, Ele quer que nós busquemos. A palavra do Senhor para nós nesta manhã é: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as limitações, não olhe para as dificuldades que vão aparecer no meio do caminho, mas esforça-te, caminhe na palavra que eu te dei. Queridas, tantas vezes eu vejo pessoas se desanimando pelo caminho quando aparece alguma dificuldade, né? Talvez a gente comece a aparecer algo contrário e a gente começa a pensar, não é a vontade do Senhor, porque está aparecendo essas dificuldades, é porque não é de Deus. Queridas, nem sempre é assim, não. Nós sabemos que o Senhor, Ele nos chama para esforçarmos, né? Muitas vezes nós desanimamos muito fácil daquilo que Deus tem para nós, porque nós olhamos as circunstâncias. Mas o Senhor, Ele nos convida a olharmos com os olhos espirituais. O Senhor, Ele nos convida a caminharmos não pelo que vemos, mas pela promessa de Deus na nossa vida. Nós nunca vamos nos achar suficientes, fortes o suficientes para nada. Mas o Senhor, Ele nos diz: esforça-te que eu serei contigo. Mas tem um segredo aqui na vida de Josué. O Senhor, Ele fala, olha, Ele diz 3 critérios para que ele fosse bem-sucedido. Primeiro, ser forte e corajoso, porque a tarefa seguinte não seria fácil. Então, isso nós já falamos, para nos esforçarmos. Segundo, obedecer à lei de Deus. Ele fala, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Ele fala sobre obediência, né? Porque a linguagem de amor do Senhor é obediência. Você quer caminhar, você quer desfrutar aquilo que Deus já conquistou para você, você quer alcançar esses lugares? Então se esforça, mas obedeça a voz de Deus. Esteja com os teus ouvidos sensíveis para ouvir a direção do Senhor. O Senhor diz, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Caminhe prudentemente na palavra do Senhor. Queridas, quando nós conhecemos a direção de Deus, nós começamos a dizer não para tudo aquilo que nos desvia do caminho dele. É necessário, muitas vezes, na nossa caminhada, dizer não. Dizer não, muitas vezes, vai desagradar algumas pessoas, mas o Senhor, Ele nos chamou para permanecermos focados, para irmos confiantes no caminho que Ele traçou para nós. É não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Então não ande segundo conselhos dos ímpios, não ande segundo as vozes que te desviam do caminho do Senhor, mas caminhe em obediência à voz de Deus. E terceiro, ler e estudar constantemente o livro da lei, ou seja, a palavra do Senhor. Então, para sermos bem-sucedidos na nossa jornada, na nossa caminhada nessa terra, nós devemos seguir a palavra de Deus a Josué. Nós não teremos sucessos de acordo com os padrões desse mundo, mas para termos sucessos, para nós termos uma bênção aos olhos do Senhor, nós devemos seguir esses três conselhos: ser forte e corajoso, obedecer à lei de Deus, ler e estudar constantemente a palavra do Senhor. Então, essa palavra eu quero deixar para o seu coração nesta manhã. Primeiramente, uma palavra de encorajamento. Não olhe as suas limitações, não olhe as circunstâncias, mas se esforce. A maioria dos milagres que o Senhor Jesus operou enquanto estava nessa terra, houve coparticipação daquele que receberia o milagre. O Senhor, Ele olha para aquele cego e para ele operar um milagre, Ele fala, vai e lava-se no tanque de Siloé. O Senhor poderia simplesmente ter dito, igual Ele fez em outros milagres, ser curado, volte a enxergar, mas o Senhor, Ele faz com que aquele homem, por um ato de fé, vá até o tanque se lavar para receber o seu milagre. Nós vemos tantos outros milagres, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, quando o Senhor, Ele sempre ordena, como Ele fez com Naamã, dê 7 mergulhos ali, profeta, sendo usado pelo Senhor, que você será curado. Então vamos nos esforçar, queridos, vamos fazer a nossa parte, porque o natural pertence a nós, mas o sobrenatural pertence a Deus. Faça a sua parte, que o Senhor é fiel e fará a dele. Amém? Eu deixo essa palavra para o seu coração, que Deus em Cristo te abençoe e vamos permanecer juntos nesse propósito, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Que Deus abençoe.